Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia, um programa da Universidade Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Nesse nosso novo 10º episódio, teremos a presença da ilustre professora Aurélia Altemira Cunha Hidrogo, que foi nossa assessora de extensão do CT por bastante tempo. A professora Aurélia, ela possui graduação em agronomia pela Universidade Nacional Pedro Ruiz Gallo, no Peru, mestrado em engenharia de produção pela UFPB e doutorado em engenharia de produção pela UFSC. Desde 1990, está lotado no departamento de engenharia de produção, onde seus principais interesses são sobre gestão da qualidade, normalização, gestão empresarial e elaboração de projetos de investimento. Então, professora Aurélia, é um prazer imenso ter a senhora por aqui. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para a senhora é como é que a senhora se inseriu no mundo da extensão. João Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite, não é? E sobre a sua questão, qual foi minha primeira ação extensionista? Nos anos 73, 74, eu já cursava a agronomia na universidade, no Peru, e aí teve assim, eu digo que foi uma oportunidade ímpar ter trabalhado não, porque foi uma seleção de alunos de terceiro e quarto período de todas as áreas, civil, agronomia, engenharia, todas as engenharias, inclusive veterinária. Bom, então, nessa seleção que participamos, era feita pelo Instituto de Planificação do Peru, em convênio com uma organização de pesquisa e desenvolvimento da França, Orston. Nesse período, qual era o objetivo? Fazer um levantamento, um estudo econômico da região norte. A região norte do Peru é a parte que está alinhada para o Oceano Pacífico. Então, é uma área muito produtiva, em cana-de-açúcar, algodão, fruteiras, e o censo precisava ser atualizado. Não, foi um período que saíram muitos livros a partir dessa pesquisa. Então, eu compreendo que foi a minha primeira ação de extensão. Por quê? Porque facilitou a minha contato com a comunidade empresarial, com a comunidade de serviços, através desse levantamento, e participamos de, por lo menos, edição de 12 publicações a respeito desse levantamento. Então, para mim, tem sido muito significativo os conhecimentos sobre a pesquisa. Fomos treinados durante 3 meses para executar a pesquisa. Então, você já pode saber, deduzir, não é, que isso foi, para mim, e os que nós participamos, um grande ganho na vida estudantil e que eu levo até a vida profissional. Você me faz uma outra pergunta, como docente. A extensão como docente, eu fui convidada, imagine, em 1999, para fazer uma palestra sobre planejamento estratégico no Departamento de Engenharia Mecânica. Até aquele momento eu não sabia que era extensão. Por quê? Porque eu dava a disciplina de estratégia empresarial no mestrado em engenharia de produção. Depois dessa palestra, foram várias solicitações para dar palestras no centro e em outros centros. Mas o que foi mesmo, e me iniciou em extensão, foi de que, em 2005, quando o professor Clivaldo Araújo veio a ser diretor, ele me convidou para assessoria. Então, realmente, 2005, 2020, eu mesma fiquei impressionada, que fossem 15 anos na extensão. A senhora passou, como a senhora disse, 15 anos na extensão, e a senhora viu os projetos do CT praticamente nascerem, porque a senhora, antigamente, dizemos, as vagas eram mais magras. Se tivesse, assim, 5 projetos de extensão acontecendo no CT, eram, tipo assim, muita coisa. E hoje em dia já tem vários projetos, em torno de 50 ações, projetos, eventos. Então, tipo assim, como é que foi sua trajetória na extensão, assim, como assessora? Assim, como o que a assessora, senhora passou? Como assessora, eu chamaria esse período
de um sacerdócio. E eu penso que tenho vários sacerdócios na minha vida. Um primeiro sacerdócio foi ser cristã, não é? Segundo sacerdócio de uma igreja evangélica, presbiteriana. Depois foi o sacerdócio da qualidade, que eu da qualidade não, de cooperativismo, que eu comecei ainda antes de ser estudante da universidade. Né? Então, para mim, o sistema econômico no mundo deveria ser um sistema cooperativo, onde todas as pessoas, organizações participam. Mas a minha trajetória lá no CT se deu por esse convite, e o que eu encontrei? Eu disse, professor, mas o que tem aqui de extensão? Eu nunca fiz extensão aqui na universidade. Falou, aqui tem 2 projetos. Um que está com o professor Chico, era da mecânica, um professor, que ele me entregou 2 folhinhas e disse, aqui estão os nomes dos projetos e dos professores. É a única coisa que temos de extensão no CT. 2005, tinha 2 projetos. E aí, vale salientar que a professora Alicia Márcia era de arquitetura, tinha um projeto, e outro projeto era do professor Paulo Cabral, que era da engenharia civil. E ele fazia um trabalho excelente com as comunidades da periferia, sobretudo San Rafael. Seria uma entrevista para falar sobre esse projeto. Muito, muito, muito interessante. E eu digo, o terceiro sacerdócio foi a extensão universitária. Por que sacerdócio? Porque você não encontra nada e você tem que criar estratégias, não é? Pedir apoios e, sobretudo, ler e aprender o que é extensão, a importância. Já naquela época eu já tinha uma boa leitura sobre responsabilidade social, e isso me ajudou muito, e eu entendi, compreendi que o CT deveria desenvolver a responsabilidade social, que eu interpretei como extensão. Então, essa responsabilidade social hoje em dia está muito evoluída. O Brasil criou até uma norma 2016, que encaminhou para isso internacional, e hoje nós temos uma norma internacional de responsabilidade social, pela qual as organizações têm um papel social fundamental junto à sociedade. E a universidade, como centro do conhecimento, não poderia se furtar. Então, eu embalei nessa trajetória e comecei a conversar com os professores. A um, aqueles que eu conhecia, não é? Professor, vamos fazer um projeto de extensão? Na época não havia nenhuma formalidade, os projetos eram assim, muito de boca a boca, um sistema não se tinha, isso foi já posterior, não é? Então, essa fase foi uma fase de muito aprendizado e de conquista, por isso que chamo de sacerdócio. Essa conquista tem sido ano a ano, depois já veio os editais, que foram esos fabulosos, porque permitiu que as pessoas já tivessem um entendimento das áreas de extensão, dos projetos de extensão, as áreas temáticas nas quais poderiam executar. Por quê? Porque no CT, a maioria se dedica a ensino e pesquisa. Então, extensão, quando eu entrei, era visto como extensão, isso é para ciências sociais, isso vai para educação, aqui no CT não se faz. Mas eu fico muito grata aos professores, aos alunos, à administração, por termos chegado em 2020 a mais de 500% de avanço. Então, realmente, isso, por um lado, me satisfaz no sentido de que eu deixei de dar aula no mestrado, de pós-graduação, para dedicar-me à extensão. Mas nunca de deixar de dar aula, e também continuei com meus projetos de pesquisa. Como a senhora falou aí, a senhora foi atrás do pessoal para o pessoal investir na extensão, e a senhora também teve que investir na extensão, tanto como assessora, como coordenadora de colaborador em outros. E a senhora já ganhou prêmio em alguns projetos. Em 2018, a senhora ganhou o prêmio Elo Cidadão,
E a senhora poderia falar um pouco do seu projeto que foi premiado? Nossa, olha, como a vida, sempre digo que na vida você tem um primeiro passo, e eu comecei a fazer, esse produto foi premiado, por quê? A sua pergunta permitiu de que eu relembrasse por que eu fui a fazer um projeto de extensão. Já tinha feito um projeto lá na SEASA, porque na SEASA eu visitei uma vez, e era suja demais, cheia de insectos e tal. Aí eu fui falar com o presidente da Empasa. Por que este tão sujo? Por que há tanta desorganização? E ele falou: quem é a senhora? Eu disse: eu sou uma cidadã brasileira, naturalizada, e eu venho a dizer que a universidade tem muitas áreas que podem colaborar com você. E eu estou na assessoria de extensão do centro, onde tem alimentos, mecânica, engenharia civil, arquitetura. Todos esses conhecimentos poderiam ser aplicados aqui. O senhor poderia dar estágios, abrir a empresa para fazer TCCs, e aí os ganhos seriam para a empresa. Ele me olhou muito e disse assim: olha, estou muito ocupado, mas a senhora pode vir outro dia? Aí disse: marque o dia que eu venho. E aí eu voltei, fiz vários cartazes, porque a gente não tinha data show. Então, eu fiz vários cartazes e levei e expliquei para ele o que era extensão, como podia ser beneficiada. Por quê? Porque eu, desde muito cedo, entendo e sei de que empresário tem empresa e lucra, mas ele paga impostos. E os impostos vão para pagar os serviços, como educação, saúde. Então, esses empresários deveriam estar melhor aparelhados para fazer melhores negócios, ter maior renda e pagar mais imposto, porque é um círculo virtuoso. Um círculo virtuoso, se todos nós entendêssemos, o país e o Estado e o município se desenvolveria melhor, e os cidadãos ficariam mais satisfeitos, não é? Então, voltando ao projeto, lá no campus do RPB, todos nós, eu acho que 100% de professores e alunos vão lá e fazer um lanche, ou vão fazer um almoço, vão tomar qualquer coisa, porque nossa permanência no campus é muito longa. Pelo menos a minha passava de 12 a 15 horas por dia na universidade. Então, as refeições ou saía dos lados periféricos ou na próprio campus. Então, eu observei inúmeras vezes, e eu conversei até com os proprietários daqueles negócios: por que isso fica tão sujo? Por que tem cachorros aqui? Por que tem gatos? Olha a poeira. A higiene poderia ser melhor. E eu lembro que esses questionamentos me levaram a convidar eles para fazer um curso com a engenharia de alimentos. Eu lembro muito do professor Targino e mais outro professor, que levamos fazer um curso, vamos ajudar a essas pessoas, porque o benefício é para nós. Se nós temos alimentos limpos, nós estamos aqui muito tempo. E ele disse: tá bom, vamos fazer um curso. Boas práticas. Eu lembro muito desse curso, e inclusive dimos certificados. A adesão no início foi muito boa, mas terminaram, parece que foi 8 pessoas. Mas levaram boas práticas na preparação de alimentos. Então, isso gerou mais 3 projetos, inclusive de um professor que falava que a especialidade dele era carne, que era peixe. Então, isso realmente ajudou muito a ver como aqueles pequenos negócios, eles têm custos, não sabem seus custos, o layout desapropriado, o armazenamento de produtos, nossa, eles perdem muito porque não sabem organizar na própria geladeira, o freezer, e o espaço que é pequeno também. Então, eu percebi de que aqueles pontos de venda, que chamei depois, eram órfãos de conhecimento. Aí eu pensei: como posso eu colaborar para que seja reduzida essa orfandade? Porque você sabe, quando é órfão, os padres deixaram.
E a universidade tem inúmeros cursos. Tem gastronomia, engenharia de alimentos, administração, economia, que dariam grandes contribuições. Esses pontos de venda seriam laboratórios para que os alunos tivessem um maior acercamento à realidade. E não apenas a teoria. A teoria é valiosa, mas a prática, para confirmar, é importante, não é? Sobretudo quando você está na graduação e vai aprender coisas novas. Bom, então, em 2017, eu pensei, vou fazer um projeto. Conversei com algumas pessoas lá, professora, mas aqui não tem como, porque o espaço é muito pequeno, você vai dizer que melhoremos aqui e lá, não temos recursos. O que eu fiz? Fui na prefeitura universitária. Aí eu fui a saber quantos pontos de vendas, como era, se pagavam ou não, ou era de graça. Me inteirei de uma série de coisas, mas também não tinha uma pessoa que cuidasse disso. Alguém assim. Então, isso me despertou a necessidade de que nós poderíamos orientar esses empresários, e para isso formulei o projeto de 2017, que era planejamento, liderança e planeamento nos pontos de venda, 2017. Aí, então, foram treinamentos e tal, e várias pessoas disseram, que ótimo, nunca ninguém nos disse isso. Então, isso me fez ampliar o projeto em 2018 e já apliquei os alicerces da gestão da qualidade, que, como você sabe, minha área é qualidade, controle de qualidade, gestão da qualidade, normalização. Então, eu disse, esses conhecimentos que eu tenho, eu vou colocá-los aqui para essas pessoas. Então, a premiação do projeto, para mim, não foi surpresa, porque eu já tinha visto o desempenho, porque um projeto não faz o professor, não é? Precisa dos bolsistas, de um bolsista, Provex, dos alunos voluntários que se engajam nesse trabalho, e também dos beneficiários do projeto, que são grandes colaboradores. Então, esse tripé tem me mostrado, durante meu projeto, que ele tem que ter, vamos dizer assim, uma prioridade, os empresários, pequenos negociantes. Por quê? Porque eles têm que entender que seu negócio, por pequeno que fosse, ele tem que crescer. Ele tem que atender o cliente. Para isso, ele tem que ter liderança, tem que ter melhoria nos seus processos. É dizer, tudo o que você ensina pode voltar para essas pessoas, esses pequenos negócios. E aí, teve a nova norma de gestão da qualidade, 9001, versão 2015. Eu rapidamente já tinha incorporado, e aí fomos a dar aula sobre 7 temas, que eles gostaram muito, fizemos algumas práticas, porque eles não têm tempo para colocar na prática. Ah, professora, mas eu não posso agora. Sim, mas de manhã você vende, porque de tarde dedica uma horinha e ele vai fazer lá os 5 S's. Organização, limpeza, higiene, disciplina. Então, isso realmente para mim tem sido uma escola de aprendizado de como você pode aplicar tudo o que ensina aos alunos aqueles pequenos negócios. E também vale salientar que esse prêmio rendeu também um TCC, esse projeto. Então, você vê que foi premiado, foi elaborado um TCC para a engenharia de produção. Então, essa elaboração e execução e avaliação de projetos é valioso para a comunidade externa e interna da UFPB. Com certeza, o que a senhora disse fala muito sobre hoje em dia. Todo mundo quer produto bom, mas a gente tem que ajudar a ter o produto bom também. Responsabilidade é tudo. E a senhora falou aí que a extensão estava presente aí, a senhora falou como é que a senhora começou, como é que a senhora desenvolveu, como é que a senhora foi assessora. E para a senhora, com tudo isso, qual o significado da extensão universitária e o diferencial que ela faz com o aluno, com quem é atingido? Olha, uma pergunta muito vasta. Eu vou tentar resumir. Por quê? Porque o significado da extensão, se nos ligamos à responsabilidade social,
olhe lá o quanto a universidade tem que fazer. Área de medicina, área das engenharias, área das ciências sociais. Então, nós devíamos ter, sei lá, nós temos atualmente 1000 projetos, mas poderíamos isso triplicar ou quadriplicar. Por quê? Porque nós temos milhares de alunos envolvidos. E sabemos de que não todos se envolvem. Você, por projeto, tem um bolsista e tem 2, 3 ou 4 colaboradores. Tem alguns projetos que têm 15 ou 20 colaboradores. Realmente são raros, mas existem. Mas enquanto ao digamos, ao significado da extensão, eu diria assim, a universidade está de parabéns, desde sua formação, dos anos 60, e nos anos 70, já tinha primórdio da extensão, e nos anos 90, realmente, se voltou para a extensão. E em 2000, deu um grande salto de qualidade ao ter os sistemas, vários sistemas que passaram assim muito rápido, mas foi o Cisenex, por exemplo, que foi um sistema recente, em 2018, para avaliar projetos, porque nos vários eventos. Mas o diferencial da extensão, eu diria que ele poderia ser mais valorizado. Por que mais valorizado? Eu sei que na época do professor Vilar, a bolsa do bolsista de extensão se equacionou com a bolsa de pesquisa, 400. Porque quando eu entrei, não tinha bolsa. Depois a bolsa foi 120, 150, 200. Só a metade da pesquisa. Por que essa discriminação? Mas tudo tem uma evolução, e tem evoluído, e nós temos hoje os valores equivalentes. Enquanto ao significado, eu diria que para professores é muito importante, porque ele pesquisa, dá origem a uma tese. Mas esse conhecimento, poderia ele voltar 1/10 daquele conhecimento para uma comunidade, fazer um projeto. E aí ele estaria, o professor que faz pesquisa, também cumprindo sua responsabilidade social. Olha só um exemplo. Lá no DEP, nós temos o professor Bueno. Ele não era pesquisador. Ele fez concurso, professor, defendeu a tese de doutorado, e aí um belo dia, professor, por que não faz um projeto de extensão? Aí falou, não, eu sou matemático, extensão é o quê? Em síntese, ele se tornou um grande extensionista. E isso fortaleceu a pesquisa. A pesquisa fortaleceu a extensão. E hoje você vê que ele tem projetos de pesquisa significativos, com a CHESF, com a UNB, mas ele partiu de um projeto de extensão. Então, olha o impacto, olha o diferencial para aquelas pessoas que entendem que a extensão é um outro caminho para se desenvolver. E nós temos vários casos. Eu tenho alunos lá no CT que eles foram extensionistas como alunos. Se graduaram, fizeram mestrado, doutorado, concurso, e eles são hoje professores lá, extensionistas. É muito valioso. Então, eu diria assim, que todos os alunos deveriam se acercar, entender um pouco de extensão, porque isso é importante para a sua formação profissional. E, para mim, isso é um diferencial. Os alunos podem colocar 40, 80 horas, cursos, e a própria participação em projetos, inclusive para concluir os créditos para a graduação. Já vamos falar mais ou menos um pouco dessa parte aí, mas retornando aqui para uma parte mais recente da extensão. Desde o ano passado, estamos vivendo a pandemia da Covid-19 e os projetos tiveram que se remodelar. Então, tinha muito projeto que era 100% presencial, que teve que ficar de caráter híbrido ou 100% remoto. E aí ela acabou tendo várias consequências para os projetos do nosso centro, principalmente, porque
tinha muita ação em laboratório, tinha muita ação envolvendo catadores de lixo, e agora a gente não tem como fazer como estava fazendo antes. Para a senhora, quais foram os principais pontos negativos da Covid-19 na extensão? Marcelo, eu vou começar pelos pontos positivos, porque negativos foram muitos, né? Então, eu diria assim, os pontos positivos, porque diz que toda situação, por mais ruim que seja, ela tem dois ângulos, né? A vertente positiva e negativa. Então, pelo positivo, nós podemos indicar que a pandemia acelerou um aprendizado na realização de eventos na forma virtual. Esse, para mim, particularmente, foi e eu creio que para todos os assessores de extensão, inclusive para a própria reitor de extensão, foi um grande desafio. Eu pensei, como podemos fazer tudo o que foi planejado? Nós tínhamos planejado para fazer em 2020 19 ações dentro do CT. Como? Se você não pode ir lá, não tem contato com o público-alvo de cada projeto, nem sequer com meus próprios bolsistas, como que vamos trabalhar? Eu realmente, eu acho que passei 8, 10 dias pensando como. Mas sempre há uma luz no final do túnel. E eu diria que esse ponto positivo foi acercar-nos às tecnologias. Isso facilitou o aprendizado, lógico, foi um custo para cada pessoa, sobretudo as pessoas de minha idade, que não têm muito acercamento com a tecnologia. Mas isso permitiu, eu lembro que na época eu disse, a internet cai toda hora, pois eu vou assinar o Zoom. Eu vou ter uma assinatura do Zoom para que não caia a linha, para eu poder dar aulas tranquilas. E foi assim, os primeiros 6 meses da pandemia. Isso me ajudou muito a entender, compreender e utilizar. Bem, outro ponto positivo é que aguçou a criatividade dos discentes e dos docentes. Por que aguçou? Porque nossa prática era conversar, dialogar, distribuir atividades e sair para fazer nas escolas, nas igrejas, tem pontos de venda, muito escolas primárias, escola fundamental. Então, como conduzir aquelas ações planejadas? Então, eu lembro que iniciamos tínhamos longas reuniões com os bolsistas pelo Zoom. O que você opina? Como deve ser feito? Alguém sabe algo melhor? Você poderia refletir sobre essas, eu colocar várias questões. Eu só sei que eu não posso dizer que foi tudo negativo. Nós fizemos 3 eventos muito bons. Participaram pessoas de Recife, Campina Grande. Por quê? Porque virtualmente você pode fazer com menos custos. Porque no presencial é saudável, mas você tem custos. Onde que você consegue uma passagem para um professor de São Paulo para dar uma palestra? Como você consegue as diárias para um palestrante de Campina Grande? Então, isso é outro ponto à parte sobre a execução da extensão, que eu tenho muitos casos aí nesse sentido, mas a questão do remoto ajuda muito a fazer os eventos. Então, inclusive, nós temos gravado o evento da Ciência e Tecnologia, que foi em outubro, o evento o Prenex, do Centro de Tecnologia. É decir, saiu sem mácula. E nós não sabíamos, mas o apoio dos bolsistas, não é? Poliana e Addison foram, assim, fundamentais para a assessoria. E outro ponto de aprendizado é de que aprender a comunicação. Então, Instagram, nós não tínhamos. Então, foi implementado. E-mail era a nossa principal ferramenta. Foi menos utilizada. Por quê? Porque as pessoas trabalhavam muito com o celular. E no celular fica mais difícil. Então,
aí apareceu esse maravilhoso WhatsApp, não é? Que realmente foi uma ferramenta valiosa para nosso trabalho. A comunicação quase instantânea, então isso permitiu que nós, uma grande parcela de nossas atividades, fizéssemos remotamente. Porque quando apareceu a pandemia, imagine, nós estamos na avaliação de projetos, das propostas dos professores. Como avaliar? E o que deu mais trabalho? A seleção dos bolsistas. Aí você precisa o contrato, precisa a documentação do aluno, do banco. E aí, como você faz? Então, nós criamos checklists, criamos orientações, e isso nos ajudou. Nós ajudamos a Proreitoria e a Proreitoria também nos ajudou. Eu estou falando como assessora, mas todos os centros, não é, se alimentavam uns aos outros nesse aprendizado. E eu creio que nós passamos a pandemia com poucos arranhões. Por que poucos arranhões? Porque são os pontos negativos, não é? Eu diria assim, que se foi reduzida como ponto negativo, 98% pelo menos das ações de interação com o público-alvo. Então, a perda, assim, é muito grande, porque o público-alvo é público, pessoas que recebem o serviço. Como se não era possível? Eu lembro que no meu projeto, nós fizemos, tentamos trabalhar as palestras por WhatsApp, tentamos pelo e-mail, mas as pessoas não teve uma grande acolhida. Fizemos, mas não foi o que esperado, por diversos motivos. Né? Então, eu que diria assim, que a extensão teve prejuízos para todas as partes envolvidas, seja a parte administrativa, a parte de execução e, inclusive, a parte de avaliação. Por quê? Porque no final de cada projeto nós temos que escrever os artigos sobre aquele projeto. Então, aqueles projetos, claro, nós temos ótimos projetos, resultados, mas que tivemos um prejuízo foi muito grande com a pandemia. E nós estamos tendo, não é? Agora, porque continuamos com a pandemia. Eu espero e faço votos que 2022 voltemos à normalidade, porque a extensão virá com muita mais força. Todos esperamos. E retornando um pouco ao que a senhora tinha falado antes, da proximidade dos alunos com a extensão. Agora está começando a se debater mais da questão da acreditação da extensão nos PPCs, que são projetos pedagógicos de curso. Para a senhora, quais são as principais consequências que isso vai trazer para a extensão? Um maior número de alunos indo para os projetos, mais projetos sendo desenvolvidos. O que a senhora acha disso? Marcelo, é uma pergunta que precisaríamos fazer uma pesquisa para saber a resposta. Eu vou colocar aqui a minha percepção, nesse tempo de extensão que manteve, mas eu vou lhe dizer de que, assim, por alto, se nós temos 40.000 alunos no Campus 1, quantos projetos temos do Campus 1? Vamos pensar, 700 projetos. Se você envolve, em média, 5 alunos por projeto, você vai ter 3.500 pessoas. De 40.000, não chega a 10%. Então, eu fico me perguntando, vamos tornar a extensão uma camisa de força? Ou podemos fazer devagar? Por que devagar? Porque as pessoas que estão na extensão são voluntárias. A única pessoa que tem uma bolsa é o aluno bolsista. E se você tem 10 voluntários, eles não ganham nada. E eles fazem o trabalho, e muitos fazem melhor trabalho que o próprio bolsista. Eu tenho isso presenciado. Então, colocar
eu sou a favor da curricularização. Na minha época, em 2018, 2019, nós já falamos e votamos de que a universidade da UFPB ela tem que se alinhar às diretrizes do MEC, que é a curricularização. Mas o que eu, nesse momento, posso falar é de que qual o melhor método para a curricularização. Obrigar todo mundo vai ter 15% dos créditos. Imagine se teu curso tem 3.000 horas. 15% seria, cada aluno deve fazer 450 horas de extensão. Tem gente que faz muito mais, mas tem gente que não faz nada. Tem alunos que não fazem pesquisa, nem extensão, apenas se dedicam ao ensino. Então, como você poderia colocar esta questão? Eu penso que deveria haver um maior debate, que é necessário, porque nós precisamos que a extensão se torne um reconhecimento a esse trabalho valioso com a sociedade. Que, volto a repetir, é a responsabilidade social de cada curso, de cada professor, de cada aluno, de cada centro, da própria universidade. Então, eu estaria pensando que, por exemplo, em lugar de colocar 10 a 15% da carga horária, porque isso vai ter que ir nos PCCs, que vai ser aprovados lá na Proreitoria de Graduação, de Extensão, poderíamos começar com menos. Sei lá, 3% ou 5%, 8%, e ir avançando, dar um tempo. Começar com 3%, em 3 anos torná-lo 5%, mais 3 anos torná-lo 10%, porque você vai induzir a comunidade acadêmica e aos docentes para pensarem mais na extensão. Então, teria que ser essa estratégia, eu chamo de uma estratégia da reitoria, muito valiosa, eu concordo plenamente, apenas eu penso que, como na qualidade, a melhoria tem que ser contínua. Então, você começa dando o primeiro passo, que já deu na UFPB, e aí falta no segundo passo curricularização, mas que seja não tão, assim, de 10 a 15%, eu penso que pode trazer não uma resposta muito positiva. Se sendo menos, talvez isso, pouco a pouco você vai, até porque, pessoal, para curricularizar a extensão, você tem que dar mais apoio às assessorias do centro. Eu, durante 15 anos, fiz a assessoria na minha sala e compartilhada com outro professor. Então, você sabe como é receber 8, 10, 15 alunos em um ambiente onde tem outro professor, onde tem um bolsista? Por isso que chamam de sacerdócio. Tem que melhorar a infraestrutura, tem que ter maior apoio em estrutura. Aí sim, o centro vai cumprir seu papel de dar apoio. No CT temos quantos? 7, 8 cursos. Então, imagine você, 2.000 alunos respirando extensão. Isso é algo para pensar nos próximos 20 anos. Mas vamos começar com o que nós temos. Então, eu só poderia dizer de que o assessor de extensão, por exemplo, eu ia a todas as reuniões porque tinha coisas, muita informação para dar ao chefe de departamento, coordenador de curso. Mas você, como assessor, tem apenas voz e não tem voto. Então, você está aleijado ali. Você tem que ter voto. Então, por exemplo, se você dissesse assim, para quem for assessor, dentro da UFPB, ele deve ter voz e voto. Além de melhoria na infraestrutura, sobretudo o CT, porque eu sei que em outras assessorias tem uma sala de reuniões, tem condições melhores, mas o CT realmente tem pecado nessa questão. A senhora falou muito dessa questão da melhoria.
o ponto perfeito é só um ponto, agora tem que seguir a reta e sempre manter, assim, sem procurar progredir, né? Com isso tudo que a senhora falou, praticamente, quais são as perspectivas, a sua opinião da extensão nos próximos anos? Bom, como eu trabalho na melhoria e digo, sempre tem que, a curva não vai ser uma curva, ela tem que ser uma reta de melhoria contínua na extensão. Com a curricularização, ela vai se dar maior formalidade. Vai contar créditos através do SIGA. Isso já é um ganho significativo. Mas nós precisamos nos apoiar no que já temos. Então, um ponto que eu digo que são boas as perspectivas, porque nós temos o Plano Nacional de Educação, 2014-2024, no qual se fala da extensão. A curricularização vai fazer que a extensão entre na matriz de orçamento da UFPB, das universidades. Porque o que tem de recursos financeiros a extensão? Zero. Depende do diretor. Olha para esse papel. Só. Porque a impressora até a minha foi a que eu levei de casa lá para trabalhar na extensão. Um roteador não tem, pois eu comprei para ter a facilidade. Entendeu? Então, é necessário que pudesse dar esse reforço, porque as perspectivas são muito boas. E hoje nós vemos de que a indissociabilidade da pesquisa e do ensino está forte. Nós precisamos adicionar a extensão para que nesse tripé se sustente a universidade. Ela tem que se desenvolver, ela já tem, não é, um plano de extensão através do Fórum de Proreitores de Extensão, mas isso tem que ser fortalecido, né? Em termos de publicações, em termos de edição de material. Nós temos inúmeras e ricas experiências de extensão. Poderíamos torná-las em YouTube, alguma coisa assim. Isso foi melhorado o ano passado, mas precisamos torná-lo prático para todos os centros, não é? Então, eu posso dar como resposta de que a última década já teve avanços positivos e eu espero que sejam maiores nessa década que estamos começando. Então, que em 2030 isso se torne uma realidade. Professora Aurélia, minhas perguntas já acabaram. O papo foi muito bom. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast e por ter respondido as perguntas. Pois eu que agradeço e desejo sucesso ali a você, a professora Mabel, diretor do centro, que continuem investindo na extensão. Muito obrigada. Um abraço. Para entrar em contato com a gente, basta entrar em contato com os nossos contatos disponibilizados na descrição do nosso podcast, que é uma realização da assessoria de extensão do CT. Até mais.